Eu vi que minha tia tá assistindo. Ah, tá. Salve a minha tia Mary aí que tá assistindo a gente. Que eu vi aqui, apareceu. Vamos lá então. Senhor, nesse momento a gente vai começar mais um estudo, Senhor. E esse estudo foi o Senhor que me deu. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado, Senhor, por iluminar a minha mente, Senhor. Porque só o Senhor pode nos dar, Senhor, o entendimento das coisas que a gente precisa saber. Amém. A paz para todos que estão aqui na célula. Amém. A paz para quem está assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, ou ao vivo ou depois, né? A gente vai continuar o estudo da história da igreja. Esse estudo da história da igreja foi um estudo que comecei em 2017. E ele aborda a igreja de Cristo antes, assim, um pouquinho antes de Jesus, até hoje. Até hoje não, até o final. Eu quero fazer um estudo básico, mas completo sobre a história da igreja. E desde 2017 eu tenho orado, buscado e estudado para que a gente possa lançar esse estudo. Porque uma coisa que a igreja precisa saber é que a gente não sabe a história da igreja. Os cristãos não sabem a nossa história. Não digo a história da Bíblia, mas a história da igreja. Por exemplo, o que aconteceu com a igreja depois que Jesus foi arrebatado ao céu? O que aconteceu depois? Tudo isso a gente explica o estudo. Amém? Por exemplo, hoje nós temos uma compreensão da graça. Mas Lutero não entendia isso. Hoje a gente absorve muito conhecimento dos nossos próprios antepassados. Então, toda quinta-feira a gente está fazendo esse estudo. Todas as lições estão de graça no meu site verdadenoespírito.com. De graça, que ninguém aqui tem dinheiro. Amém? Então hoje a gente vai fazer, hoje eu vou dar a lição 43, que também vai estar no blog também, verdadenoespírito.com. Luteranos, calvinistas e anabatistas. Vocês sabem o que são luteranos, calvinistas e anabatistas? Não, então aqui eu compreendi. Luterano vem de Lutero, né? Lutero. Agora, calvinista eu já falei aqui, a gente vai explanar de novo. Agora, quem são esses anabatistas? Anabatista já é lá em Madureira tem uma igreja, Anabatista. Mas a gente vai entender a origem dele. Desses três movimentos, luteranos, calvinistas e anabatistas. Mas para a gente entender isso, vamos relembrar um pouco da aula passada. Vamos ver se vocês lembram. Por que o nome da igreja protestante é protestante? Porque ela protestava contra a Igreja Católica. Não, por causa Protestante vem de reforma. Martim Lutero protestava as decisões, aquele a documento. maneira, a doutrina da Igreja Católica. É Tudo protestátil. É o documento. Protestátil, né? Tinha isso, mas o nome protestante veio do documento chamado protestátil. Porque tinha uma lei, Edito de Worms, que proibia a pregação de Lutero ou de pessoas que pregassem a mesma manifestação que Lutero tinha. E era tipo proibido. Só que ninguém cumpriu essa lei, mas era proibido, era lei. Aí fizeram um movimento e criaram um documento tipo um abaixo-assinado, chamado protestátil. Protestátil, protestante. Então, lutaram para ter a liberdade religiosa. Nós temos a liberdade de escolher nossa fé. A gente não é obrigado a seguir a lei católica, porque a lei católica dominava ali. Mas eu aprendi na escola diferente. Protestante, porque lá Martim Lutero se apaixonou por uma freira, aí a Igreja Católica não aceitou o romance deles, aí eles saíram da igreja e fundaram a religião protestante. Eu aprendi isso na história, né? Eles vão falar, eles vão falar, pode até ser verdade, ele pode até ter conhecida, porque na verdade ele era padre, né? Então a Igreja Católica permitia ter padre. Eles se apaixonaram. Os padres tinham filho. Bom, mais pra trás na história, tinha filho, pô. Mas nessa época não. No Assassin's Creed 2, na época do Leonardo da Vinci, tem. Uhum. O Papa tinha filho, o Rodrigo Roger. Tinha o filho dele, que é o Cesare. Isso é na história, mas existiu mesmo. Assassin's Creed de que ano? O 2, o primeiro era nas Cruzadas. O segundo é já no tempo da Vinci. Eu não sei o ano de Da eu Vinci. esqueci Aqui o é nome. 1500 e pouco já.
1500 e pouco? Que já é 1529, 1530. Cara, Não sei. é a época do Da Vinci. Não sei muito sobre a Vinci, sei que é a época dele. Eu não sei de cabeça aqui, mas vamos lá, o que é importante? Teve o protestátil, então nasceu a igreja protestante ali, no dia 19 de abril de 1529. A igreja católica não tem uma data fixa para o começo da igreja católica, só sei que foi depois do Edito de Milão, foi 313 depois de Cristo. Toda pessoa que fala assim, a igreja católica tem uma data, não tem. É mentira, é fake news. Se a pessoa falar que tem a data, nenhum teólogo estudioso sabe a data. Não tem uma data fixa. Agora, o protestantismo, que é a igreja evangélica, nasceu no dia 19 de abril de 1529, por causa desse documento. E é um dos documentos mais importantes da fé protestante. E vê se a igreja fala isso. A igreja está preocupada com campanha, com você traz teu dízimo, traz tua oferta, e a gente resolve o teu problema. Mas ainda tem jeito ainda. Amém? Amém. Então, com esse protestátil em vigor, as pessoas tinham direito de escolher a fé delas. Por exemplo, se a pessoa... O que foi? A minha tia falando que ele via as coisas erradas na igreja. A gente comentou isso agora. A gente já falou isso nas aulas passadas. Vamos lá então. Então, já que não tinha uma repressão da igreja católica, todo mundo era livre para poder expressar sua própria doutrina. Aí na Europa, começou a pipocar um monte de reformador do nada. Na França, foi um tal de João Calvino e um outro cara chamado Frank não sei o quê. Na Suíça, tinha eu não sei pronunciar o nome do cara. Zuílio, sei lá, não sei explicar, pronunciar, não sei suíço. Então, foram movimentos de reforma, só que qual o problema aqui? Nem todos os movimentos de reforma tinham a mesma visão de Lutero. Esse é o problema. É que eu falo, a pessoa, a gente começa um trabalho na igreja, aí a pessoa não concorda comigo. É o que ela quer. Ela sai da igreja e monta uma outra, querendo combater a primeira. Aí, um cara dessa nova igreja sai dessa igreja e combate as duas. Essa é a outra anterior que fazia parte. Isso é fragmentar a igreja. Eu falo, só existe uma igreja. Não é batista, não é assembleia, não é universal. Isso são instituições humanas. A verdadeira igreja de Cristo é o corpo de Cristo. E esse corpo, ele é de pessoas de diversas denominações. Católico, evangélico, desigrejado. As pessoas que têm o Espírito Santo. Os verdadeiros cristãos. Então se uma pessoa chega para você e fala assim, ó, eu prego a igreja verdadeira. Esse cara é um mentiroso. A gente não veio aqui para pegar a igreja. A gente veio aqui para anunciar Cristo. Se você está preocupado em não ser a igreja, meu irmão, você tem que rever seus conceitos. Amém? Amém. Então, se a pessoa vai, eu vim trazer a verdade, a minha igreja é verdade, meu irmão, eu posso abrir uma igreja aqui, isso aqui pode virar uma igreja um dia. Amém? Que a gente está trabalhando para isso. Mas, isso que a gente criar é uma instituição humana. Amém? Amém. A verdadeira igreja são as pessoas que estão aqui, ó, que verdadeiramente vai adorar a Deus. E toda igreja tem boi e tem ovelha. E o que Jesus fala? Você não pode tirar uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa está uma coisa errada na igreja. Como aquela passagem do campo e tem a erva daninha. Eles queriam tirar a erva daninha do meio, arrancar. Ele não. Vocês não podem fazer isso, porque se arrancar a erva daninha, arrancar as pessoas que estão de graça na igreja, pode sair muita pessoa boa. No tempo certo, Jesus vai dividir os bodes e as ovelhas, o trigo e a erva daninha. Então, se você tem uma visão de a minha igreja, a minha igreja é verdadeira porque a minha igreja é evangélica, ou a minha igreja é verdadeira porque é católica, meu irmão, tu tem que rever teus conceitos. Não é católico nem evangélico, é servo de Deus, o corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Amém? Amém. E você vê tantas pessoas de uma igreja que diz que tem tanto católico bom como que tem católico ruim. Tem tanto evangélico bom como evangélico ruim.
Isso não é a igreja que faz. Isso é o cara da pessoa. Amém? Então vamos lá. Só que esse é um problema. As pessoas ficam fragmentando a igreja, criando as doutrinas. Tipo, eles sempre Judas mesmo. Eu escolhi dentre vós 11 e um diabo. E o Judas estava junto com eles todo dia, vendo as coisas todo dia. E Jesus chamou ele de diabo porque conhecia ele por dentro. Mas Jesus não tirou ele da presença dele. Não, mas ele era como se fosse quase o braço direito, que estava ali entre os dois maiores. Eu escolhi entre 11 e um diabo. Então, Ele mesmo escondeu, não foi Deus que condenou ele. ele se matou. Mas vamos lá. Não, mas ele não era uma pessoa boa. Então, ele não foi chamado como Tipo, discípulo. não uma pessoa boa porque a pessoa não prestava. Ele não tinha um caráter decente. Não. Bem, eu não vou entrar aqui nesse mérito. Mas vamos lá. Pô. Então, antigamente a Igreja Católica ela tinha o monopólio do cristianismo. Como assim? O Papa chegava lá em Roma e ele, com os concílios, faziam as regras. Por exemplo, eles determinavam: a gente vai fazer um concílio aqui e vai criar essa nova lei na igreja. Então, todas as outras paróquias eram obrigadas a seguir, porque tinham um centro de poder. Mas no momento que veio o protestante, muitos viam Lutero como se fosse um papa. Mas outras pessoas, como tinham liberdade, começaram a criar seus próprios centros de poder também. Criar sua própria doutrina. Por exemplo, aí surgiu as duas maiores frentes protestantes na Europa, que são os luteranos e os calvinistas. Amém? Uhum. Hoje em dia, não se tem muito luterano. Hoje em dia, não vejo muito luterano. É a pessoa que diz: não, sou 100% luterano. Eu vou explicar por quê. Já. E John Wesley é da onde aí? Bem, o John Wesley é daqui a várias lições na frente. Ah, tá. Eu não vou... Isso é outro período. E eu também não tenho nem tanto conhecimento agora para falar de John Wesley, porque eu estou aprendendo junto com vocês. Tem que ser por etapa. Entendeu? Eu sei muito pouco de John Wesley nesse momento. Mas, à medida que a gente vai caminhando na história da igreja, eu também estou estudando para fazer o estudo. Uhum. Mas, vamos lá. Mas calma, esses luteranos e calvinistas eram só dois, e vão surgir outros na frente. Vamos lá então. Então, hoje em dia não se vê muito luterano, mas se vê muito calvinista. E eu digo, meu irmão, sem medo de errar, o calvinismo é uma doutrina diabólica. Eu vou explicar por que depois. Amém? Antes, se você não concordar comigo, porque, tipo, se você for falar para esses caras, eles já vêm com duas pedras na mão. Eu conheço muito bem. Antes, pense, respire, calma e veja o que eu tenho a dizer primeiro. E analise. Você é uma pessoa inteligente. Mas eu vou falar sobre os calvinistas aqui. E era duas frentes. Aí você vê. Tem a liberdade religiosa. Os caras têm a mesma fé, mas já tinham lados diferentes. Outra coisa também, que é uma coisa muito chata no reino, é briga de doutrina. Meu irmão, isso é igual política. Eu tenho um grupo lá do Fluminense, aí os caras ficam falando de Bolsonaro, outros ficam falando de antifascista. Cara, isso só divide. Meu irmão, você é livre para acreditar naquilo que você quiser. É a mesma coisa na igreja. Não, a minha igreja é pentecostal, a minha tradicional, a minha isso, a minha aquilo. Aí, mas todos nós não adoramos o mesmo Deus. Se você não acredita em línguas, amém, respeito isso. Se você acredita, amém, eu também respeito isso. Vamos adorar a Deus junto. E isso tinha lá nessa época na Europa. Tinha os luteranos, eu vou explicar o que os luteranos acreditavam, e tinha os calvinistas. Ô, missionária, um pouquinho d'água, porque eu estou com sede, tá? Vamos lá então. Então, eu vou explicar para vocês qual é a base. Eu vou começar a falar sobre o luteranismo. Existe uma diferença entre o luteranismo, os servos de Lutero, e os calvinistas. Amém? O Rodrigo vai lembrar muito bem o que eu falo aqui. A gente já percebeu uma igreja que tinha esse mesmo preceito. Uhum. Qual é a base da teologia de Lutero? São os 5 solas. E que são esses 5 solas? Sola fide, sola escritura, solus Christus, sola gratia, sola Deo gloria. Então, a base da teologia de Lutero são os 5 solas.
Algumas igrejas ainda usam isso, mas é muito raro. Eu não vejo as igrejas usarem muito os 5 solas. Amém? Então a base da teologia de Lutero são esses 5 solas. Essa palavra sola quer dizer somente. Amém? Então eu vou dar a explicação dos 5. Sola fide quer dizer somente a fé. O que é essa fé? Isso significa que o homem é justificado pela fé e não pelas obras humanas. Ou seja, eu sou bom, então eu faço coisa boa e vou para o céu. Não. Se você crê que Jesus Cristo é teu Salvador, você vai para o céu e não suas obras. Amém? Então é a fé. Segundo, só a Escritura. Somente a Escritura. O que isso quer dizer? A Bíblia é a base e a autoridade legal da nossa fé. Ou seja, eles procuram usar a Bíblia, tudo que está na Bíblia. Isso é a sola Escritura. Somente a Escritura, né, em português. Solos Cristos. Somente Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. No luteranismo, não tem adoração a santo, não tem adoração a nenhuma outra pessoa que não seja Jesus Cristo e Deus, né, Espírito Santo, que é a mesma pessoa. Então, só o Cristo, somente é Cristo. Eles adoram a Cristo, não adora santo, não adora imagem, não adora deuses. Sola gratia, quer dizer, somente a graça. A salvação vem apenas pela graça. Não vem por indulgência, não vem por purgatório, essas coisas. E por fim, soli deo glória. Somente a Deus a glória. O homem foi criado apenas para adorar a Deus. A glória só pertence a Deus. Isso está em Isaías 42:8. A glória é dele. Que diz: eu não dou a minha glória a outro. Está lá nesse texto aí, Isaías 42:8. Amém? Então a base, claro que tem outras doutrinas também, Lutero tem uma base doutrinária, mas o pilar são esses: sola fide, sola escritura, sola Christus, sola gratia e soli deo glória. Quando a gente era da igreja, a gente aprendeu isso, lembra? Que o pastor botava isso. Sola fide, todos da igreja lá em 2006. Betel. Ah, tá. O pastor. Nem lembro mais disso. Qual é o nome dele? Também esqueci o Esqueci o nome. nome dele. Ele botava sola gride, sola fide, sola escritura. Era mesmo. Aí, quando eu fiz esse estudo, eu lembrei disso. Falei, então eles devem ter uma base luterana. Amém? Alguma dúvida até aqui? Não. E na próxima aula eu vou perguntar algumas coisas dessa aula, hein? Vamos lá, então. Então, igrejas foram nascendo, né? Só que, de um lado tinha o luterano e do outro lado tinha os calvinistas. Por que o calvinismo, creio eu, teve uma força muito grande? Porque um dos reformadores, lá na França, foi João Calvino. Tipo, foi o cara que mudou, é como se fosse o Lutero lá na França. Amém? Então ele deu muita força. Como eu falei, na Europa, várias pessoas em alguns países, eles se tornaram pequenos luteros. Na França foi um, na Alemanha foi Lutero, na Suíça foi um outro nome que eu não lembro o nome aqui, não sei pronunciar. Certo? Só que chegou na França, eles quiseram fazer uma coisa mais, assim, maior. Eles fizeram, tipo, tinha várias igrejas lá, a maioria calvinista. O que eles pensaram? Vamos fazer uma igreja nacional. Tipo uma associação mesmo, grande. E aí que a gente vai falar sobre os huguenotes. Tiago, o que são os huguenotes? O que eles têm a ver com esse estudo? Tudo. Vou ler aqui. Huguenotes foram apelidados os cristãos protestantes da França pelos católicos. Amém? Então, esses cristãos na França protestante, a maioria calvinista, os católicos chamavam eles de huguenote. Amém? Eu procurei na internet e eu vi várias definições sobre o huguenote, que seria esse huguenote. Isso aí? Hã? Isso aqui nós? Não, o huguenote.
Tipo, eu não vou botar aqui no estudo porque, tipo, quando tem muita fonte diferente, falei, então ninguém sabe. Um cara diz uma coisa, outro cara diz outra, falei, então deixa sem saber. Porque pode ser tanto um como pode ser tanto outro. Amém? Então, qual foi o primeiro passo para esses huguenotes, que eram a maioria calvinistas, fizeram? Nós vamos criar um documento chamado Confissão de Fé. Quem escreveu esse documento? João Calvino e outras pessoas, incluindo um dele. E o que diz esse documento Confissão de Fé? Diz que é como se fosse um documento que está ali um consenso. Todas as igrejas pegariam dessa forma. A mesma doutrina. Para não ter confusão depois. Ah, o cara pegou uma coisa diferente, aí dá aquela confusão. Então, como os caras quase tinham a mesma ideia que era calvinista, vamos fazer isso aqui, aí fizeram esse documento, e nasceu ali a Igreja Nacional Protestante da França. Amém? Não eram todos, mas a maioria eram calvinistas. Amém? Só que os huguenotes, eles começaram a se tornar um problema na França. Por quê? Porque eles tinham dinheiro. E que se eles tinham dinheiro, eles também tinham poder. Eles poderiam infiltrar na política. Então muitas decisões ali foram tomadas pelo poder que os huguenotes tinham. Só que a França era dominada pelos católicos também. Pela realeza, como o clero, ele era, a nobreza era voltada para o catolicismo. Então, problemas aconteceriam. Amém? Então, alguma coisa deveria ser feita. Eu vou ler aqui. Os huguenotes formavam um grupo político poderoso na França, mas foram duramente perseguidos pelos católicos. Aliás, eles foram mortos pelos católicos. Tinham uma crise entre os dois. Só que, sabe como eles mataram os católicos? Ou como os católicos mataram os huguenotes? Amém? Ninguém quer estudar, né? Não faço nem ideia. Olha o que eles fizeram. Aí, vamos criar um casamento real. Vamos criar um casamento real. E, através desse casamento, vamos chamar todos os huguenotes possíveis e celebrar esse casamento assim, ó. Nós não somos mais inimigos. Vamos fazer as pazes. Aos huguenotes, olhar assim, está brigando muito. Não vale a pena a gente ficar brigando à toa. Vamos se unir então. Aí, imagina os caras, foram pra festa lá, de gala, porque os caras tinham dinheiro, era festa de gala. Lá, bonitinho. O casamento real lá de um príncipe lá, que não falam que era casar. Quando os caras chegaram lá, foram recebidos a machado, a tocha. Morreram nessa brincadeira entre 3 a 10 mil huguenotes. Numa noite. Cara, foi um massacre. Imagina, os caras tudo arrumados pro casamento lá, veio os caras tudo armados já. Esse episódio foi conhecido como, isso está na história da França, como a noite de São Bartolomeu ou o massacre de São Bartolomeu. Isso está na história da França. Isso aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Eu li no site de história que dizem que não foi nem 10 mil, foi 70 mil. Meu Deus. Mas, sabe, não tem o número exato. Eu prefiro... Então seria mais lógico. 10 mil, porque 70 mil é muita gente, cara. Uma festa. Na festa, eu queria que... Só se for uma festa popular. Não, é um casamento real. 10 mil, não, sei lá. É tipo um estádio, praticamente quase um estádio Muita Maracanã. gente. Quase um estádio, se fosse 70 mil, morto ali. Eu vi que tem até um filme chamado A Noite de São Bartolomeu. Tem até um filme, vou ver depois, se tem lá no Amazon. À noite. A Noite de São Bartolomeu. E por que Noite de São Bartolomeu? Vai ver? Porque no dia 24 de agosto se comemora um santo da Igreja Católica, chamado São Bartolomeu. Mas quem teve a ideia de fazer esse massacre foi uma rainha chamada Catarina de Médici. Ele fala só. Ela era a rainha da França. Ele fala dela. Ela acho que perdeu o marido e o filho dele era muito novo para reinar. Ela ficou tomando conta
dela é o último rei. Mas como o filho era pequeno, ela assumiu o poder até o filho dela tiver maior. E ela deu a ordem. Por quê? Porque ela tinha medo, como os huguenotes estavam crescendo muito, ela queria se prevenir. Aqui, ó. Ao que tudo indica, a ordem para matar os huguenotes veio de Catarina de Médici, rainha da França. Catarina, que era católica, temia o crescimento dos huguenotes e por isso deu a ordem. Agora, olha que coisa interessante. Foi pelo massacre de São Bartolomeu que o mês de agosto foi considerado como o mês dos maus agouros. A gente não gosta mesmo. Porque, por exemplo, Ele desgosto. porque nego fala de mal do mês de agosto? Uma coisa ruim, por causa desse dia. Foi a mesma coisa dos templários, como os templários foram mortos no dia 13, uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é algo ruim. Você pode ver que aqui tem tudo de ruim, tem um dedo da Igreja Católica. Mataram os templários, sexta-feira 13 dia ruim. Ai, que horror. Mataram Encheu o poder, os huguenotes, o massacre de São Bartolomeu. Aí nego vê que o mês de agosto é um mês ruim. Tudo tem o dedo da Igreja Católica. Não é a instituição, uma só. Eles são humanas, são homens também, cara, que não aprenderam a adorar a Deus. Jesus Cristo, uma vez, ele falou assim, peguem armas. Mas não foi para atacar o semelhante, era para se defender. Amém? Para se defender. É porque na época, não foi isso aí, a situação estava crítica. Estavam tentando matar os apóstolos e tudo na época. Então, para se defender, é necessário levar uma arma. Então, aí eles pegam um passagem do lado da Bíblia e começam a criar essas doutrinas. Amém? Vamos lá então. Então, aí você vê como o mês de agosto se tornou. Aí você vê que muita coisa acontece na nossa vida, influência da igreja, a história da igreja, influência, desde sexta-feira 13, agora no mês de agosto. Amém? Agora eu vou falar um pouco sobre calvinistas. Amém? Calvinista é o que os huguenotes, a doutrina do calvinismo, era a doutrina que os huguenotes seguiam. E muitas pessoas seguem hoje. Muitas pessoas. Principalmente aquelas que dizem que tem o evangelho verdadeiro. Eu já falei aqui, se você tem essa visão de ser o dever do evangelho, ou que a tua igreja é verdadeira, ou que a tua visão é verdadeira, meu irmão, você precisa rever seus conceitos. Nós estamos aqui não para fazer uma igreja verdadeira. Nós estamos para anunciar Jesus Cristo. Amém? Porque Ele um dia vai separar os bodes das ovelhas. O trigo da erva daninha. E aí, nós só esperamos o quê? Que você esteja do lado certo. Amém? Então, eu vou falar aqui porque eu creio, já fiz até um vídeo sobre isso, porque o calvinismo é uma doutrina do diabo. Na Europa, enquanto muitos tinham como base a teologia de Lutero, outros acreditavam mais no calvinismo. Calvinismo foi uma doutrina de João Calvino. Lutero tem a base dele, os 5 S, sola. Sola fide, sola escritura, sola Christus, sola gratia e sola deo gloria. O calvinismo também tem 5 bases. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Amém? Então, por que, Tiago, você acha que isso é uma doutrina do diabo? Eu vou ler os tópicos e você pode analisar por si mesmos. Vamos lá. Primeiro tópico do calvinismo. Depravação total. O homem nasceu como herança de Adão e Eva. Não pode ser salvo. Só vai ser salvo se assim Deus o quiser e nada mais disso. Ou seja, amém? Então, só vai ser salvo quem Deus quiser. Então, se a pessoa morreu e foi para o inferno, não, porque Deus quis que ela foi para o inferno. Amém? Eles pensam assim. Ou seja, eu só posso ser salvo se Deus quiser. Aí, como é que eu sei se Deus quer ou não? Aí você começa a analisar a fundo. A vontade de Deus é que todos, né? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É. Então, porque todos não são? Porque Deus é justo.
E Deus, né, deu ó, E dá o direito. seu filho, para que todo aquele que nele crê, não Não pereça, pereça. mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Não, mas aqui diz, Aí já é diferente. ninguém vai ser salvo se for da vontade de Deus. Então, depende da vontade de Deus. Que Deus amou tal mundo de tal maneira, né? Ele amou o mundo, aponta o filho dele para salvar tudo. Tu vê já a discordância. Ó, a segunda é pior que a primeira ainda. Tipo, ele amou o mundo, é o sentido de todas as pessoas que moram nele. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o filho dele para aquele que ele queria no filho dele. Não pereça, Mas tem não vida tem vida eterna. Ou seja, não pereça no inferno, mas tem vida eterna, não vai lá de morte. Fala, não pereça no inferno. Onde tu perece? Segundo, eleição incondicional. Deus, apenas Deus, escolhe quem será salvo ou não. Ou seja, não é eu crer em Jesus. É Deus que vai escolher. Não, esse aqui vai ser salvo e esse aqui vai nascer para ir para o inferno. Isso segundo essa porcaria de calvinismo. A Bíblia não fala que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, mas Mas aqui ele eles vão fazer manobra jurídica Mas eles bíblica fazem. para tentar desvirtuar aqui a parada. Deus não faz acepção, mas Para eles mostrar que fazem. estão certo. Calma, não terminei ainda não. Ó, eu vou ter aqui, ó. A elite dos humanos, os salvos, já foi determinada por Deus. E que já escolheu almas para herdar o reino dele e outras para condenação eterna sem defesa. Ai, meu Deus. Resumindo, Deus. traduzindo, segundo o calvinismo, uma parte vai para o céu porque Deus falou, não, esse é bonitinho, esse eu gostei, vai para o céu. E a outra parte vai tudo para o inferno porque Deus quis. Deixa eu fazer um negócio desse. Aí vai dar todo mundo na glória, É. o Deus e os outros no inferno, porque deu a... Porque Deus quis, Só pra esse ele. vai para o inferno. Aí tá lá as pessoas no inferno, porque hoje, as pessoas que estão no inferno hoje, segundo o calvinismo, estão lá hoje porque Deus quis. Queima mais aí, tá no inferno aí, ó, fica no inferno. Isso, gente. A vontade de Deus aqui meu irmão, isso aí dando Isso aí invalida, cara. O sacrifício de Jesus, isso aí, Isso cara. é falta de Bíblia. As pessoas que estão nessa igreja não lêem a Bíblia. Isso é desde a época de Lutero. E o pior é o seguinte, o calvinista, eles parecem que são o nome da verdade. É igual o cara que gosta de conspiração. Ele vê aquelas coisas tudo deturpadas e ele olha pra você por cima, dizendo como ele soubesse a verdade absoluta e você não. Terceiro, agora o terceiro é o mais ridículo de todos. Ah, Expiação limitada. Jesus não morreu na cruz por todos. Então morreu por quem? Para salvar a elite dos humanos. que isso? Então Deus escolheu uma elite. Esses vão pro céu. São os VIP. Os VIP. Eles vão pro céu. Mas qual é o mecanismo? Jesus, você não vai morrer por todos não. É só pros VIP. Que isso? Porque é isso que diz o calvinismo. Jesus não morreu na cruz por todos. Mas para salvar o que eu chamo de aqui, elite dos humanos. Os que serão salvos. Jesus Cristo morreu por todos. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, que deu seu filho. Ele não deu seu filho para os salvos, ele deu o filho para o mundo todo. Aquele que crê nele vai ser salvo. Amém? Quem não crê, você vai ser condenado. Agora, aqui não, segundo o calvinismo, Jesus só morreu para os salvos. Amém? 4. Graça irresistível. Ninguém pode negar o seu chamado com Deus. Ou seja, Deus tem uma chamada com você, você obrigatoriamente vai ser, de qualquer forma, seguir a vontade de Deus. Por exemplo, Deus me escolheu para ser salvo, eu vou ser salvo, mesmo que eu não quiser. Eu vou ter que seguir ele certinho porque Deus me quer. Amém? Eu não posso negar, eu não tenho livre-arbítrio. Não, Deus escolheu você, então você vai ter que fazer uma obra dele, tem que adorar ele. Isso já mata o livre-arbítrio. Amém? Isso também mata o que diz Gênesis 6:3, que o Espírito Santo passa a vida toda nossa querendo um relacionamento com a gente, que fala que é contenda, né? É fazer guerra com a gente, e só vai fazer isso até a gente morrer. Se isso fosse verdade, o Espírito Santo não estaria batendo no coração das pessoas que precisam dele todo dia, até a pessoa aceitar. Amém? E o último, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, essa é a doutrina do calvinismo. Aí eu te pergunto, se Deus sabe, se Deus escolheu quem vai ser salvo,
e quem não vai ser, como é que eu sei? Como é que eu vou saber? Se eu posso estar na igreja, adorando a Deus, mas Deus não me escolheu. E aí, como é que eu vou saber que Deus me escolheu ou não? Como é que eu vou saber? Eu posso, se eu estiver na igreja, adorando a Deus, e Deus não me quiser, porque Ele escolheu me salvo e não. Eu vou para o inferno por causa disso? Você vê que essa doutrina não tem lógica nenhuma. Eu vejo essa doutrina como uma doutrina do diabo. Amém? Eu não vejo nenhum pregador hoje, não vou citar aqui o nome não, pregador que eu admiro ou vejo aí, tem a unção de Deus, pregar calvinismo. Eu só vejo isso aqueles caras que ficam defensor do evangelho, que só fala mal da igreja, só fala mal do pentecostal. Amém? Só mata a fé dos outros. Só mata a fé dos outros. É isso aí. Entendeu? Eu já fiz um vídeo sobre isso no meu. Você tem que ver os recados carinhosos que eu recebo. Acho que eu até desative os comentários. Tem que ver os comentários carinhosos que eu recebo. De segundo defensor da igreja. Não tem como argumentar no papo. Tem que ficar desculachando. Isso não é atitude de cristão. Eles são assim. Espero estar errado, né? Porque os que eu conheci até agora. Tirar aqueles caras de Deus amor também. Mas. Bota até a mãe no meio. Aquele vídeo, né? Eu fiz um vídeo na época mostrando isso. O cara mandou e-mail pra mim, acho que foi e-mail, uma mensagem. Isso aí são fanáticos religiosos. Só porque o cara morreu e falou que eu tava com inveja do cara, que não sei o que eu tenho que morrer, que os demônios vão me pegar porque eu falei mal do cara. Porra, nada a ver, mano. Quem? Quando aquele missionário morreu, aquele cara é demoniado, aquele cara, mano. Qual cara? Vamos lá. Mas vamos Vocês, continuar a aula aqui. Ó, calvinistas. Meu irmão, se você é calvinista, sim, nós herdamos a herança de Adão. Certo? Mas o sacrifício de Cristo nos devolveu a comunhão com Ele. Deus, Ele sempre quis comunhão com o homem, amizade com o homem. Deus não escolheu ninguém para ser salvo e ninguém para ir para o inferno, não. Ele escolheu todos. Só que a vontade de Deus não é a nossa. Ele permite o livre-arbítrio. Amém? Então vamos lá. Então nós tínhamos o luterano e nós tínhamos os calvinistas naquela época. Só que, como eu falei, ia começar a fragmentar ali a igreja. Tinha primeiro de Lutero. Aí depois veio os luteranos, veio os calvinistas, aí tinha os luteranos e os calvinistas. Visões totalmente diferentes. Aí surgiu, no meio dos luteranos, os anabatistas. Vou ler aqui. Além dos protestantes luteranos e calvinistas, surgiu também o grupo dos anabatistas. Basicamente, os anabatistas eram luteranos. Ou seja, eu estou na igreja, igual hoje. Não concordo com a doutrina do pastor ou de alguém lá. Então, eu saio da igreja e monto uma para combater a primeira. Aí você vê muito hoje isso na igreja hoje. Amém? Cara, eu acho que deve ter uns 50 mil igrejas hoje diferentes no Brasil. Ou mais. 50 mil igrejas diferentes. Não estou falando templos não, estou falando denominações evangélicas diferentes. Amém? Vamos lá então. E por que criaram esses anabatistas? A palavra anabatista não quer dizer que veio uma Ana, antes alguém pergunte, e criou uma Ana Batista, apareceu. Olha, Ana poderosa, vamos seguir a Ana Batista. Não. A palavra Ana Batista veio do grego. Você está comentando aí? Tá falando grego. A palavra Anabatista quer dizer rebatizador, em grego. Anabatistas quer dizer rebatizadores. E por que rebatizadores? Eles eram luteranos. Lutero, ele tinha, apesar da reforma, ele tinha muita coisa da igreja católica com ele ainda, que ele preservava. E uma dessas coisas era o batismo de criança. Lutero ainda entendia que as crianças deviam ser batizadas como outras coisas da igreja católica, porque ele era padre. Então os anabatistas viram isso e falaram assim, não,
pô, eu sei que Lutero fez a reforma, bonitinho, nós cremos, mas está muito católico ainda. Eles queriam ser mais independentes, criar uma doutrina fora um pouco do Lutero, porque o Lutero tinha muita coisa herdada da Igreja Católica. Claro, Lutero passou a vida toda estudando no mosteiro católico. Foi padre católico. E em nenhum momento Lutero queria separar a igreja. Ele queria que a igreja voltasse a ser como era. Como não deu certo, amém? Aconteceu isso. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a criar a doutrina deles e rebatizar todas as crianças que depois viraram adultos, né? Na igreja deles. Por exemplo, eram discípulos de Lutero e foram batizados criança. Ou eram católicos batizados criança. Aí o Ana Batista pregava para eles, eles iam para a igreja do Ana Batistas. E eles batizavam de novo. Só batizavam adulto. A criança que foi batizada com Lutero ou com a igreja católica, eles batizavam de novo. Por isso que o nome deles é rebatizadores. Amém? E é por isso que a gente batiza hoje também. E a gente herdou isso deles. a gente herdou isso deles. A gente herdou isso deles. Então, qual é o problema aqui? O problema é a nossa fé. Essa aqui é a história da nossa fé. Amém? E com o tempo vão surgindo doutrinas e incontáveis doutrinas. Todas elas, ou a maioria delas, querem impor para você. E eu tenho a verdade e ele é mentiroso. Amém? Então, esse foi o estudo de hoje. Alguma dúvida? Não. Então eu vou orar para finalizar o estudo. Senhor, obrigado por esse estudo. Obrigado por todos que assistiram ou que vão assistir pelo YouTube ou pelo Facebook ou por onde esse vídeo for, Senhor. Que o Senhor possa abrir a mente deles como o Senhor tem aberto a minha. E continue conosco, Senhor. Sem Ti, nada podemos fazer. Amém.